Vamos começando então mais um gibizinho do Eliminado, dessa vez com quadrinhos da Nova Zelândia, o anfitrião aí da Copa de Futebol Feminina junto com a Austrália. Inclusive o vídeo da Austrália, que participou da Copa do ano passado no Catar, já foi gravado e tá aqui no canal. Então vão lá assistir, porque quando a Austrália foi eliminada, ela vai entrar em estreia novamente e vocês vão poder ver ela em estreia, reestreia, olha aí, recalchutagem safada acontecendo aqui no canal, porque é isso que é gostoso. Infelizmente não vai dar pra fazer aquele joguinho que eu sempre faço de puxar lá atrás a origem do quadrinho, mas a gente coloca aqui que no início do século XX, né, na Nova Zelândia, começa a ter os seus artistas fazendo publicações muito parecidas com jornais satíricos britânicos, tipo a Punch, que tá em quase todos os vídeos feitos aqui. Então, como a Nova Zelândia era uma colônia britânica, né, muitas coisas do Reino Unido chegaram no país. Então, consequentemente, a Punch foi uma delas. E quando ela chega no país, vira aquele frisson, todo mundo animado pra ler aquilo ali. Era algo bacana, era humorístico, satírico. Então, rapidamente, os artistas começaram a pegar a influência da Punch e fazer suas próprias charges baseadas nesse formato. Então, os poucos artistas neozelandeses tinham jornais como The Sketcher e o The Freelancer para fazer suas charges, né? Ainda era algo bem rudimentar, bem pouca coisa assim. Mas aí, em 1904, na revista New Zealand Illustrated Magazine, aparece uma série em quadrinhos chamada To Us Ever Does. E aí meio que começa a produção quadrinística do país com essa tira. E aí, em 22, um grupo de artistas da Nova Zelândia vão para a Austrália, né, até porque a Austrália era melhor que a Nova Zelândia na época, em busca de melhores condições, e passam a fazer quadrinhos na Austrália, bando de safado, traíras. E aí, tanto que os caras começam o mercado quadrinístico australiano, eu falo mais sobre isso no vídeo do quadrinho da Austrália, eles começam o movimento quadrinístico na Austrália e não na Nova Zelândia. Até que quando a Nova Zelândia começa a ter uma melhora, eles saem da Austrália e vão pra Nova Zelândia e fazem suas tiras lá. Um desses artistas, né, que foram pra Austrália, o Noel Cook, ele cria uma série chamada Peter and All the Roving Folks, em 1923. E é considerado um dos primeiros quadrinhos de ficção científica do mundo, inclusive, não só da Nova Zelândia e da Austrália. Então eram temáticas bem parecidas com o quadrinho sci-fi americano. Mas saindo dessa rolê de Austrália e artistas da Nova Zelândia trabalhando na Austrália, em 21 é lançado o primeiro quadrinho neozelandês de T.A. Chaplin, né, a The Adventures of Daddy and Douglas. Então a primeira tira que saiu na Nova Zelândia foi essa. Mas aí em 27, com a The Tiwi's Adventures, criada pelo Dee Price, começa mesmo uma série que adquire um sucesso grande, assim. É uma tira que fez muito sucesso e inspirou uma galera a produzir também. Pegando carona com a Tiwi's Adventures, né, revistas como a Nigel and Her Magical Paddle e The Adventures of D.K. Possum, 29, ambas feitas por uma mesma autora, a Jocelyn Harrison Smith, fazem a The Adventures of Twinkie and Winkie, The Star Babies, de 1929. Então, todas as tiras tinham em comum a representação maori, que é muito comum na Nova Zelândia. Tem vídeos aí da dança maori, o haka. E aquelas danças com caretas e línguas de fora, ficou muito popular um tempo atrás. Então eles colocam esses elementos maori dentro das tiras, seja com línguas ou aspectos culturais maori. Ao contrário das publicações europeias e americanas, que não tinham essas representações. Tanto que a cultura maori, a cultura aborígene, nesses locais, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, eu acho que a Nova Zelândia é mais respeitoso do que a Austrália, porque a Austrália foi um país bem escrotinho, podemos dizer assim, com nativos. A Nova Zelândia tem uma meia-culpa aí, meio que abraça o rolê. E a cultura maori, a cultura aborígene, a nativa, a Nova Zelândia é muito forte. Então eles mantiveram e tem esse tratamento respeitoso com esse tipo de apresentação cultural. E os anos 30 são marcados pela intensa publicação de material americano. Então Buck Rogers e Mandrake foi assim, o Buck Rogers foi um sucesso enorme, foi publicado até a década de 50, para vocês terem uma ideia. Então esses dois títulos eram muito sucesso. Curiosamente, em Feed,
que é ali perto, o Fantasma faz muito sucesso. Tanto que tem locais com estátuas do Fantasma em feed. Isso foi algo maluco. Quando apareceu que feed poderia jogar na Copa, logo eu fui pesquisando, né? Ele ia ter os últimos jogos pra classificar as últimas seleções. E eu fui atrás pra ver se tinha alguma coisa. Porque feed, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de feed? Ilhotas e coisa do tipo. Mas não, eles gostam muito desse personagem do Fantasma. É bizarro, é maluco o rolê. Mesmo com a entrada de material americano massivamente na Nova Zelândia, as tiras locais faziam muito sucesso, era uma concorrência muito boa. Lembra, não tinha revista nem coisa do tipo nas publicações neozelandesas, era tudo nas tiras de jornal, vale mencionar isso, a concorrência era de outro tipo de patamar, podemos dizer assim. E aí temos Nellie Donovan, que cria The Adventure of Two Pixies em 33, que é uma série bem bacaninha, as tiras são bem legaisinhas, e Margaret Wigley, que cria The Tale of Quentin the Duck. E aí chegamos na década de 40, finzinho da década de 30, né, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, o quadrinho neozelandês tem uma subida muito vertiginosa. Por quê? Foi proibido publicações americanas. Então toda aquela concorrência até então desleal deixa de rolar. E aí o quadrinho neozelandês tem aquela liberdade de poder se desenvolver com muita rapidez e fluidez. Dito e feito, é o que acontece. A falta do material americano faz com que artistas locais produzissem suas próprias tiras, baseado nas tiras americanas, obviamente, né? Uma influência muito forte, muito grande, não dá pra largar só porque não tem. Então, havia cópias, não vou dizer cópias assim, mas eles pegavam muito a estrutura do quadro americano e colocava dentro da produção neozelandesa. Então, por incrível que pareça, nessa época, foi publicado um quadrinho neozelandês nos Estados Unidos, Kazanda, criado pelo Ted Brock Mack, um desenho classudo pra cacete. Lembra um tanto um Hal Foster, assim, ou coisa do tipo, mas era um desenho muito classudo mesmo. E escrito pelo Ted Amos. E era tipo uma espécie de China, sabe? Mas com poderes místicos, assim. É o tipo de quadrinho Tarzanide, né? O Tarzanide. Fez muito sucesso na Itália. A gente vai falar mais desse estilo de quadrinho no vídeo da história do quadrinho italiano. E aí teve um cara, o Eric Hesenthal, que ele era muito fã de Buck Rogers. Ele faz todo um projeto, vai pro governo e fala, cara, eu quero dinheiro pra fazer o personagem. E aí negociação vem, ele consegue e cria o Crash Castle of the Future, que é muitíssimo parecido com Buck Rogers, vocês não têm ideia, mas é um rolê muito doido. E ele vende mais de 10 mil cópias, e foi um sucesso bom, inspira outros artistas a fazerem quadrinho de ficção científica. Lembra lá de 23 ou de 21, que teve o quadrinho de sci-fi australiano? Então, aqui começa a ter um movimento mais forte do quadrinho de ficção científica neozelandês. E aí a gente já, depois da Segunda Guerra e tudo mais, os quadrinhos americanos começam a voltar pro território neozelandês, e as publicações começam a ficar muito parecidas com as publicações americanas, aquelas histórias de terror, crime, coisa do tipo que foram perseguidas nos Estados Unidos nessa década de 50 e 60, o governo neozelandês olha e fala assim, cara, isso aqui tá ficando perigoso, vamos ter que agir e controlar essa parada. E aí o governo decide impor uma certa proibição e acontece algo parecido com o Comic Codes Authority, no quadrinho americano que eu falo, no vídeo do quadrinho americano, vou deixar o cards aqui, o link na descrição do vídeo para vocês irem atrás. Então algumas editoras se reúnem para fazer um selo, algo bem parecido com o código americano, para dar essa segurada, para não ter essa proibição e fechamento de editoras. Eles fazem uma autocensura ali, um controle interno para resolver essa treta de proibições e coisa do tipo. Mas assim, não foi bastante, tanto que em 58 mais de 260 títulos foram proibidos com a lei do Indecent Publications Amendment, que foi feito em 1954. Então, desses 4 anos, rola essa proibição de 260 títulos de quadrinhos. Pode ser americanos, neozelandês, de outros países, o que quer que seja. Mas houve a proibição de títulos de quadrinhos nessa época e no fim dos anos 50. Mas é aquela coisa, os quadrinhos americanos voltam, mesmo com essas proibições e tudo mais, né? Porque os Estados Unidos também tinham um controle de conteúdo. Ele entra com mais força no território neozelandês e os quadrinhos da Nova Zelândia deixam de ser tão chamativos. É aquela coisa sempre, a concorrência desleal, a tecnologia, o investimento era muito maior nos quadrinhos americanos. Então, né, os gibis da Nova Zelândia, a galera ficava, por que eu vou ler esses gibis se eu posso ler o Batman, por exemplo? E aí começa a ter um declínio na produção local, infelizmente, mas é algo comum que a gente vê em vários países. Para quem acompanha o Gibizinho do Eliminado, para quem não acompanha, deixo o convite para vocês verem todos os vídeos. A gente sabe que é uma concorrência bem desleal e vários países sofreram por conta desse negócio, né? Os quadrinhos locais tiveram muito problema por conta de publicações americanas que eram
bem mais frequentes, com conteúdo bem mais interessante, com uma tecnologia de impressão bem mais legal, então era uma concorrência desleal, podemos dizer assim. Mas aí nos anos 70, chega a universidade, contracultura, o pensamento hippie, coisa do tipo, revistas universitárias começam a fazer sucesso, chamadas de Camping Magazine. Dentre elas, a Superbag era a mais famosa delas por conter conteúdo de contracultura e muita crítica social ácida. Tipo assim, bastante. E a popularidade também continuava com o grande marco da série Full Throttle Flats, de Murray Ball, publicado em 76 na Evening Post. E o sucesso foi tanto que ela foi exportada para a Austrália e adaptada para um filme em 1987. Outro personagem, né, no caso é uma série, de 73, foi a Bogo. Foi uma das séries mais longevas da Nova Zelândia, que foi encerrado ali só em 94, e no final da década de 70 publica as revistas Strips, que era uma espécie de Mad mais safadinha, assim, era capas com mulheres gostosas de peito de fora, né, tinha um conteúdo meio erótico ali na parada, né, que foi o primeiro gibi adulto criados por universitários e distribuído de forma gratuita. Eles faziam o zinezinho lá, a revistinha lá, no começo, né, os primeiros números eram distribuídos de forma gratuita, depois passaram a pagar, mas assim, fez muito sucesso essa revista Strips, tanto que você vai pesquisar no eBay da vida e coisas do tipo, você encontra aí pra comprar, é bem interessante essa revista. E também nos anos 70 e 79 surge o primeiro quadrinho, o primeiro super-herói ecológico da Nova Zelândia. Capitão Sunshine, o Capitão Sunshine, ele surge inicialmente com uma propaganda, mas de uma peça publicitária, né, e rapidinho ele virou uma revista própria. Cara, é muito doido o quadrinho do Capitão Sunshine. Vou deixar as imagens aqui pra vocês verem. É bem antes do Capitão Planeta. Então chupa, Capitão Planeta. E aí, os anos 80 e 90, diversos artistas começaram a trabalhar para o mercado internacional. Então, publicações de revistas infantis, artistas mulheres começam a tomar a terreno, né? Começam a tomar espaço, né? Ocupar espaço no mercado quadrinístico neozelandês. E atualmente se produz muito de forma online, tanto que tem uma série aí bastante famosa que foi publicada recentemente aqui no Brasil, aquela Lore Olympus. Então, super premiada e que a galera adora, a queridinha dos leitores de quadrinhos e de webtoons mundo afora, é da Nova Zelândia. Interessantíssimo, né? Feito pela Raquel Smith. Bem, então é isso, terminamos aqui o vídeo sobre parte, né, da história do quadrinho neozelandês, nosso anfitrião aí da Copa. Não sei se já saiu ou se vai sair, não sei como tá a situação da Nova Zelândia, mas em algum momento esse vídeo vai aparecer aí. Então, pra quem gostou, deixa o like, comenta e divulgue, gente. Divulgue pra quem vocês acham que gosta do conteúdo, pra amigos, pra tudo mais. E convido vocês a quem não conhece a série, eu caio aqui de paraquedas, ver os vídeos anteriores, seja do gibizinho do Eliminado da primeira temporada, seja os vídeos que já estão rolando aí da segunda. Belezinha? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.